Oi gente, tudo bem? Eu sou a Melissa e hoje eu quero compartilhar com vocês o livro da minha jornada, né? O livro do meu tempo. Esse workbook é parte integrante do Planner 2021 da Estúdio Luzi e nos últimos 7 dias eu me dediquei a preenchê-lo um pouquinho a cada dia, né? Diariamente revisitá-lo, fazendo os exercícios que aqui contém. São exercícios de autoconhecimento, para poder definir melhor o meu propósito para 2021. A Ana Roberta me pediu para filmar um pouquinho mais longe, para poder ter a visão completa do livro, dos planners e tudo mais. Então, vou experimentar filmar um pouco assim e depois eu faço com o zoom mais próximo, que é a forma como eu gosto de filmar. Eu gosto de filmar com o zoom bem próximo, para a gente conseguir... para vocês conseguirem ver realmente os detalhes do livro, que é coisa que a gente não consegue ver a olho nu, e outras coisas que a câmera não pega se ficar assim muito longe. Então, por isso que eu gosto de filmar em plano detalhe, né? Pegando os detalhes. Mas vou experimentar fazer assim dessa forma e vocês me avisam aí se ficou bom, tá bom? Então, aqui primeiro a gente tem essa atividade de desafogar. Ao longo do livro tem várias sequências aqui, recomendando que você respire, tome um fôlego. E eu acho que fazer um pouquinho a cada dia foi bom, justamente para ter esse respiro, para eu poder voltar e fazer as atividades com mais calma e mais concentração, mais clareza, né, com as minhas ideias. Depois dessas atividades, a gente tem a parte de reconhecer, que aí são várias perguntas sobre a minha identidade, o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me deixa triste, as percepções da minha vida, necessidades, valores, limitações, gratidão, dificuldades, meus pontos fracos, meus pontos fortes, reconhecimento dos meus medos. E aí a gente tem, para finalizar, o mapa da nossa melhor versão. E aí ele é dividido aqui em quadrantes, do que eu penso, sinto, escuto, falo, faço e vejo. Eu achei muito bacana essas atividades. E, por fim, o meu balanço pessoal de 2020 e o que eu senti até agora nesse processo. Essa primeira parte, eu confesso que foi bastante intensa. Em alguns momentos eu me emocionei bastante e eu precisei parar para descansar, para chorar, para me recuperar, para poder continuar as atividades. Aqui no meu balanço pessoal de 2020, o melhor para mim foi realmente a gente ter pego a Freia, que é a nossa cachorrinha, a nossa Lulu da Pomerânia. E o pior de 2020 foi eu não ter passado na prova de mestrado, que é uma coisa que eu queria muito, e eu espero tentar novamente em outra oportunidade, né? E aí a gente tem essa parte, que é a história da sua vida em setênios. Setênios é uma filosofia que vem da antroposofia, que é uma ciência que nos ensina que o ser humano precisa conhecer a si mesmo para poder conhecer o universo. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas a ideia, depois vocês dão uma googlada para conhecer melhor. Então, eu fui preenchendo aqui os meus quadrantes, eu parei no terceiro, né? Porque o primeiro setênio é do 0 aos 7, do 7 aos 14 e depois dos 14 aos 21. Atualmente eu tô com 26 anos, depois eu quero voltar nesse livro para preencher o quarto setênio, que é do 21 aos 28. Eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer nos próximos 2 anos, então eu não quero me antecipar. Mas esse exercício me deu uma percepção de como a minha infância foi bastante turbulenta, né? Cheia de mudanças e rupturas, tanto pelo divórcio dos meus pais, quanto de ter mudado de cidade, de estado, o choque de cultura, de realidade. São assuntos muito íntimos, muito delicados, que eu não consigo falar sobre isso abertamente. O que me leva a outro ponto, que os exercícios desse livro me fez reconhecer que eu preciso começar a fazer terapia, que eu não posso mais adiar isso na minha vida. Eu acho que só vai me fazer bem.
e vai me fazer parar de ter medo de assumir riscos, vai me tornar uma pessoa mais segura. E sinceramente agora eu tô bem, eu tô feliz, mas eu tenho medo de ficar mal de novo e de me auto-sabotar ou de voltar a me automutilar. Então é uma coisa que eu preciso fazer por mim, sabe? Depois eu tenho aqui a construção da árvore e da linha da minha vida, com palavras que têm algum significado para mim, experiências. E aqui nós temos os marcos, né, da minha vida, do ano que eu nasci até o período atual. E uma parte de reflexão sobre os exercícios anteriores, que também foram bem intensos. E aí a gente segue para a parte dos sonhos, que é reconhecer quais são meus sonhos atuais, o que eu já consegui realizar e o que eu gostaria de realizar no futuro próximo, né? Não é nem pensando lá longe. Então, eu só preenchi um, que é o que eu quero realizar aqui em 2021. Os outros eu deixei em branco. E aí a gente segue para a parte de propósito, que é para falar sobre frustrações, o que eu quero para minha vida em 2021, reconhecer o meu amor, o meu talento, o que eu tenho a oferecer para o mundo. Tem essa parte de brainstorm, do que eu gostaria de realizar em 3, 6, 9 e 12 meses. Depois tem a parte dos objetivos e definindo o meu plano de ação. Essa parte está totalmente conectada com o planner. É a partir daqui que a gente começa a definir o plano de ação no planner. E então nós chegamos no última parte desse livro, né? Que é o Novo Mundo, que ele é dividido em 3 partes. Eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo. E aí aqui a gente define alguns comprometimentos para a gente melhorar o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o outro e com o universo. Então, aqui são uma parte de aprendizados, o que eu gostaria de aprender, o que eu posso ensinar, a roda da vida, e aqui um balanço da minha vida pessoal, profissional, minhas relações, a minha rotina, como tá atualmente, como eu gostaria que fosse. E aí eu tenho essa parte de hábitos, tudo que é negativo, os medos, os maus hábitos, os nossos defeitos, eu achei mais difícil de preencher, porque realmente você tem que lidar com o seu lado feio, né? Com um lado que você normalmente não gosta de reconhecer. Mas eu também pedi ajuda, né, para o meu marido. O livro permite que a gente faça isso, que a gente consulte outras pessoas próximas a nós, para poder preencher essas partes. E também é difícil para o meu marido apontar os meus defeitos, né, o que tem de ruim em mim, sem levar para o lado pessoal. Mas a gente conseguiu ter esse diálogo e me ajudou bastante a reconhecer esses pontos fracos. Depois eu tenho Eu com o Outro, que basicamente é sobre comunicação e relacionamento. E aí eu listei as pessoas mais próximas de mim, que é o meu marido, minha mãe, meu irmão e meu pai. E quais são os problemas, as dificuldades desses relacionamentos, né, dessas relações. E o que eu posso fazer para melhorar isso, para consertar isso. E aí eu descrevo aqui a história da minha mãe, do meu pai. E depois eu faço o exercício do perdão, que também foi bem difícil de fazer. Eu deixei para fazer depois, de dar mais um respiro. E aí a gente tem a última parte, que é o Eu com o Mundo, que é reconhecendo como eu passei o ano de 2020, o que eu gostaria de mudar no meu consumo, minha consciência, a minha rede. E eu amei que tem essa parte aqui sobre igualdade racial, empoderamento feminino, comunidade LGBTQI+, e por fim, uma parte de reflexão, se eu pratico o respeito. Na parte de ecologia e sustentabilidade, a gente tem aqui um campo para você preencher o que você pode fazer para reduzir o plástico em produtos de limpeza, de higiene, consumo em geral. Essa parte é para produtos caseiros, veganos e sustentáveis. Eu ainda não preenchi, porque eu preciso pegar algumas ideias de receitinhas para colocar aqui.
E aí, parte para alimentação e o que eu posso fazer pelos animais. E aí eu listei aqui alguns movimentos, pessoas, ONGs e instituições que fazem esses trabalhos de resgatar animais abandonados, proteger grupos indígenas e lutar pela natureza. Por último, a gente tem aqui repensando minhas atitudes e escolhas. Eu ainda não fiz essa parte também. E aí eu tenho, por fim, a caixa das minhas mudanças possíveis. Então, eu comigo, eu anotei aqui que eu quero começar a fazer terapia com regularidade, né? Eu com o outro, minha maior necessidade nesse momento é rever meu pai. E eu com o mundo é reduzir mesmo o uso de plástico e fazer mais uso de retornável e reutilizável. Por fim, a gente tem essa parte de celebração, que é quando o ano terminar, aí a gente vem aqui para rever quais objetivos nós conseguimos alcançar no ano de 2021. Se vocês quiserem, a Evelise, né, que é a criadora do Estúdio Luzi, fez um vídeo completinho descrevendo este livro, né, da sua jornada, o livro do seu tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, tá bom? Para terminar, então, essa jornada de autoconhecimento que eu optei por fazer em 7 dias, eu quis terminar plantando a sementinha do novo mundo. Eu não tinha um vasinho, então eu usei esse plastiquinho, depois eu espero conseguir replantar. E para enfeitar eu coloquei aqui umas folhinhas, as próprias flores e folhas que veio com o planner. Eu não entendo muito de planta, gente, então, por favor, me deem ideias aí como eu posso fazer para replantar. Eu peguei um pouquinho de terra. Eu não quero sufocar a minha semente, então, se vocês acham que isso aqui tá atrapalhando, em vez de... Eu coloquei para decorar, né? Mas se tiver atrapalhando, me avisem, por favor. Também coloquei pedrinhas. Eu amo essas pedrinhas. E eu achei que ela fica bonitinha aqui também. Enfim, me avisem como eu posso cuidar bem da minha sementinha, tá bom? Por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo seus comentários, tá bom? Um beijinho e até a próxima.